Moçada, eu tinha gravado um roteiro para esse vídeo e aí 10 minutos depois o roteiro para esse vídeo se desfez totalmente com as últimas medidas do Trump. Mas a ideia desse vídeo é tentar te explicar o que está acontecendo, tentar fazer você entender mais ou menos o cenário político internacional que o Trump está modificando aí com as suas medidas um tanto polêmicas, vamos dizer assim. E aí, a partir disso eu quero então explicar para você o que você precisa entender, né, a minha visão sobre o que está acontecendo e também o que eu tenho feito na carteira de investimento dos meus clientes nesse exato momento, saindo da parte teórica e partindo para a parte prática, o que eu tenho feito de fato com dinheiro de verdade, com pessoas de verdade que me contratam para gerir o patrimônio delas. Então, eu quero que esse vídeo seja uma tentativa de como se a gente estivesse tendo uma consultoria, eu e você, como se você fosse meu cliente e eu estivesse te explicando esse cenário do que está acontecendo e como que isso impacta a sua carteira, a sua vida como um todo. Tá? Por isso eu quero dividir esse vídeo em 3 partes principais. Eu quero que você entender, primeiro, na parte dessa introdução, ele mostrar o que está acontecendo nos Estados Unidos e aí trazer algumas notícias, alguns fatos e algumas informações relevantes. No segundo ponto, eu vou te passar a minha visão sobre o que está acontecendo e o que eu acho que vai acontecer ali para frente. Lembrando que eu não gosto de fazer muita previsão, porque a chance de errar é muito grande, mas já tem alguns indícios, alguns cheiros do que pode acontecer aí no mandato do Trump daqui para frente. E no terceiro ponto, que eu acredito que seja a parte principal desse vídeo, a parte mais importante, é te entregar de fato o operacional que eu tenho feito na carteira dos meus clientes. Mas é importante que você entenda que esse operacional que eu estou fazendo, ele é resultado de toda essa análise. Então não tem como desvincular essas ordens do que está acontecendo, tá? Então, se vocês chegaram agora, se você chegou agora, não me conhece ainda, eu sou Pedro, eu sou economista, sou consultor financeiro. Eu já trabalhei mais de 100 milhões de reais aí ao longo da minha carreira, mais de 500 planejamentos financeiros realizados, não só no Brasil, como no mundo todo. Então, eu tenho um gabarito para falar do que eu estou falando, diferente de vários influencers que já não trabalham mais com pessoas, mesmo que sejam pessoas muito inteligentes, a parte prática é muito importante, tá? Então, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo no mundo. Basicamente, aí eu não vou repetir, né, o tarifaço do Trump, ele meteu a alíquota em todo mundo, tinha feito várias alíquotas diferentes, mostrou aquela tabela, virou meme em tudo que é canto. Mas depois ele voltou atrás ontem, né, no dia 9 de abril ele voltou atrás, disse que a alíquota de todo mundo é de 10%, menos a da China. Por quê? Porque daí fica evidente que é uma guerra tarifária contra os produtos chineses. Tá? E a partir disso a gente começa a ter uma nova visão do que o Trump está fazendo. Lembrando que essa coisa de Estados Unidos contra a China não é novidade, não é exclusiva do Trump. O próprio Biden levantava muito tom em relação à China porque é uma disputa de potências. Né? Mas hoje, em vários indicadores, os Estados Unidos é muito mais relevante do que a China em termos financeiros, em termos monetários. Tá? Então, isso é um ponto que a gente vai falando ali mais pra frente do vídeo, tá? Esse tarifaço do Trump, ele basicamente ele fecha um pouco a economia americana, é um fechamento estrutural da economia americana, e aí com esse fechamento estrutural a economia entraria numa rota recessiva, numa rota de recessão, ou numa rota ruim para a economia, e é por isso que os mercados caíram muito, né? Porque se o governo começa a tarifar muita importação, os preços aumentam, isso gera inflação dentro da economia, o Banco Central americano teria que aumentar os juros para pressionar essa inflação para baixo, depois teria que reduzir esses juros para diminuir os impactos desse processo recessivo ou estagflacionário, como queiramos falar. Tá? Então esse tarifaço do Trump, ele gerou uma retaliação da China, a China aumentou os impostos, depois o Trump foi lá e aumentou mais um pouco, a China também aumentou de novo, né? E aí o ponto, e talvez seja a parte mais legal, mais engraçada, mais interessante, vamos dizer assim, de tudo isso, é que agora, na geopolítica internacional, fica evidente o que alguns especialistas chamam de geopolítica anárquica, ou seja, não tem ninguém que comanda a geopolítica internacional, não existe conjunto de regras na geopolítica internacional, né? Ah, mas e a ONU? Ah, mas e a Organização Mundial do Comércio? Ah, aquilo ali é uma reunião de condomínio, eles fazem o combinado, mas tem gente que pode não fazer o combinado, né? Então, a geopolítica internacional ela não tem regras. E aí a China, né, retaliando os Estados Unidos revidando e todo esse processo, faz com que o inimigo do meu inimigo seja meu amigo. E o que aconteceu? Japão, China e Coreia se reuniram para fazer uma reunião. Se você não entende muito dessa parte de geopolítica, Japão, China e Coreia, eles se detestam. Assim, eles não se gostam, eles não se conversam. É assim, uma geopolítica bem fechada entre os três países. E aí esse tarifaço fez com que eles sentassem à mesa para negociar, tá? Mas o grande ponto é que entendamos o que o Trump quer fazer dentro dessas medidas, tá? O que é, dentro do que está acontecendo, qual que é a lógica do Trump? O que ele quer fazer? 2 pontos principais. Primeiro ponto, ele quer reindustrializar os Estados Unidos.
desde a década de 70, 80, as indústrias elas têm migrado muito para o Sudeste Asiático. Tá? Então, eu moro aqui na região sul do Brasil, eu moro no Rio Grande do Sul, e aqui perto da minha casa, na região de Novo Hamburgo, Bento Gonçalves, ali naquela zona de São Leopoldo, tinha um polo calçadista muito forte. Então, eles produziam muito calçado, marcas bem famosas ali, Dakota, Azaleia, tinham fábricas ali. Nos últimos 20 anos, essas empresas saíram dessas fábricas no Brasil e levaram suas produções para a China, para Taiwan, para o Vietnã, né, para esses países do Sudeste Asiático, que são países que têm mão de obra mais barata e uma lei trabalhista mais flexível. Então, lá no Sudeste Asiático, essas empresas conseguem produzir mais barato e mais unidades. Então, essas empresas foram migrando aí para o Sudeste Asiático, tá? Qual que é o grande ponto? Para o país que perdeu essa indústria, isso gera mais dificuldade de geração de emprego, gera mais desemprego, diminui a renda média da população e diminui também o poder de compra. E para o país que recebe essas indústrias, existe esse crescimento mais avançado. Então a China cresceu muito nos últimos anos, o Sudeste Asiático cresceu muito nos últimos anos, como um todo. Então, o processo de desindustrialização do Ocidente como um todo, então não só os Estados Unidos, mas o Brasil, a Argentina e vários outros países passando por esse processo, a lógica do Trump é fazer com que essas indústrias saiam do Sudeste Asiático e voltem para os Estados Unidos, no caso do Trump, mas que voltem para o Ocidente como um todo. Essa é a lógica do movimento que o Trump vem fazendo. E o segundo ponto que o Trump vem tentando mostrar também, e esse talvez não tenha ficado tão claro assim para quem não entende muito desse processo, para quem está mais afastado, tem outras prioridades, é que o Trump vem tentando renegociar a dívida americana. Vamos voltar um pouco para o processo das eleições, onde o Trump falou que ele quer o Make America Great Again, ele quer fazer os Estados Unidos ser grande de novo. Né? Dentro dessa lógica, existe uma preocupação do mercado, que é a parte fiscal dos Estados Unidos. Hoje a dívida americana ela soma mais ou menos 36 trilhões de dólares. Desses 36 trilhões, 25, 28 trilhões vencem dentro do mandato do Trump, ou seja, o governo vai ter que pagar dentro dos próximos 4 anos. E isso é um valor muito grande, né? O governo ele não tem, apesar dele poder imprimir moeda e fazer tudo isso de impressão monetária e pagar essas dívidas, ele não tem a capacidade de fazer isso numa velocidade tão rápida, né? Então o Trump ele vem tentando fazer o que a gente chama de rolagem da dívida, ou seja, ele vem tentando renegociar com alguns países para que, em vez de eles receberem daqui 2, 3, 4, 5 anos, eles recebam daqui 20, 30, 40 anos. Esse processo de rolagem da dívida. Só que vários países já disseram, né, que não querem fazer isso, que eles querem receber o dinheiro agora porque eles têm outras prioridades. Então o Trump ele usa das tarifas para pressionar essas renegociações, né, para pressionar essas novas condições, e a partir disso ele também rebalancear o comércio internacional dos Estados Unidos ao mesmo tempo. Tá? Então essa tem sido mais ou menos a lógica do Trump. Tem algumas outras teorias por trás disso, mas essas duas são as mais válidas. Essa parte aí da reindustrialização americana é talvez aí a mais gritante dentro da mídia, dentro dos jornais como um todo, até porque grande parte do eleitorado do Trump são de zonas onde a indústria perdeu muita força, né? Então ali na região de Detroit, por exemplo, que é uma região muito famosa por ter processo de desindustrialização muito forte, o eleitorado ele é muito suscetível a essas propostas de volta da indústria, de volta aí de trabalho em chão de fábrica, vamos colocar dessa maneira, tá? E hoje mais de 75 países já buscaram o governo dos Estados Unidos para renegociar, segundo o próprio Donald Trump, e aí por conta desse número ele deu uma pausa de 90 dias e colocou as tarifas de todo mundo em 10%, exceto a da China, que ficou em 125%. E aí a China disse que vai retaliar e vai colocar novas medidas. Então, basicamente, se concentramos essa guerra tarifária entre Estados Unidos e China, tá? Então, basicamente, esse é o cenário. Terminando a parte número 1, basicamente, esse é o cenário. O Trump quer proteger um pouco da indústria americana. O que eu vejo em relação a isso? Pedro, ele tomou a medida correta? Na minha visão, não. Tá? E várias pessoas, vários economistas, especialistas na pauta também refutam que a ideia do Trump seja boa, tá? Porque para você reindustrializar um país, demanda não só tarifas, né? Não só proteção de economia, mas vários outros fatores de infraestrutura, de produtividade, tecnologia, enfim, né? E quando você tarifa o mundo inteiro, você, do dia para a noite, diminui a sua importação, mas você não aumenta a sua capacidade produtiva, você não aumenta o investimento em tecnologia das suas empresas. Pelo contrário, quando você aumenta essas tarifas, você gera mais incerteza e é mais difícil para o empresário, para o empreendedor,
investir em novas plantas, em novos negócios, em novos conceitos tecnológicos como um todo, dentro da própria economia. Então gera muita incerteza e a incerteza ela afasta todo e qualquer investimento privado. Aqui eu quero que você entenda que investimento privado não é um investimento que a gente faz em bolsa, em CDI, em renda fixa como um todo. É um investimento do cara que vai abrir uma fábrica, vai, né, criar um sistema novo. Então esse tipo de investimento, que é o investimento real, que gera emprego como um todo, né, a maior parte, esse investimento ele fica menos atrativo. Né? Então, esse fechamento da economia via tarifação, ela gera essa incerteza na economia, mas ela também vai gerar um outro ponto que talvez seja o ponto mais importante desse processo, que é a readequação das rotas comerciais. Ou seja, né, a China que vendia diretamente para os Estados Unidos, agora não vai vender mais para lá. Então existe uma suspeita, né, e várias notícias já vêm retratando isso, de que o mercado europeu e até o próprio mercado brasileiro sejam inundados por produtos chineses que antes iam para os Estados Unidos. E qual que é o grande ponto? Essa readequação das rotas vai fazer com que o Brasil, por exemplo, tenha uma oportunidade de ser um meio de campo. Né? Então, a gente importa de um país e vende para os Estados Unidos a uma tarifa de 10%. Né? Então, se a gente, por exemplo, pegar, sei lá, um carro da China, um BYD, né? E a gente trouxer para o Brasil, fazer uma maquiagenzinha ali, trocar a marca e tal, e depois mandar para os Estados Unidos, a gente vai pagar esse imposto de 10%, a gente gera algum emprego no Brasil, uma indústria montadora de veículos, sei lá, por exemplo, né? E aí os empresários chineses vão usar essas rotas ao longo do tempo. Isso aí é mais velho do que andar para frente, porque na sanção do petróleo dos Estados Unidos contra a Rússia na guerra da Ucrânia, a Rússia continuou vendendo petróleo, só que vendeu por fora do mercado tradicional, vende muito petróleo para a China, por exemplo. Né? Então, essa maquiagem aí, vamos dizer assim, ela é muito comum e ela vai acontecer de uma forma muito mais robusta, em especial com os produtos chineses, mas os produtos chineses chegando na economia brasileira, chegando na União Europeia como um todo, isso vai fazer com que a China tenha novas rotas de influência. Né? E aí qual é o grande ponto? Se os produtos da China vierem, por exemplo, para o Brasil, isso vai prejudicar ainda mais a indústria brasileira, porque antes, vamos colocar, um telefone, né, ele ia da China diretamente para os Estados Unidos, agora ele vai vir para o mercado brasileiro. A indústria de telefonia aqui no Brasil, de fábricas de telefones, né, claro que a gente não tem isso, mas só dando exemplo, a indústria de fábricas de telefones vai ficar menos competitiva, porque a China como um todo, ela produz muito produto e ela produz mais barato do que a média do mundo. Então, isso vai prejudicar a industrialização de outros países, mesmo que a industrialização americana volte, se isso acontecer, né, vai prejudicar outros pontos aí do globo, tá? Então essa readequação de rotas comerciais, ela é muito mais visível, vai ser muito mais visível ao longo do tempo e vai ser num curto espaço porque as tarifas foram muito agressivas, tá? Uma parte mais também imediatista seria ali uma inflação nos Estados Unidos, principalmente em relação aos produtos chineses agora, né, e aos outros produtos na tarifação de 10%. A China ela exporta mais ou menos 480 bilhões de dólares por ano para os Estados Unidos. Então esses produtos já entram com uma carga tributária maior, os produtos ficam mais caros, esse produto mais caro é um sinônimo de inflação. Nesse processo inflacionário a gente vai ter uma rota de desemprego e de recessão ou estagflação nos Estados Unidos. Estagflação, para quem não sabe, é um crescimento zero com a inflação crescente. A gente já teve isso em vários momentos no Brasil. Se eu não me engano, foi em 2021 que a gente teve uma inflação de 10% ao ano e um crescimento muito ruim, né? Por conta ali do pós-pandemia, o mundo inteiro passou por um processo de estagflação, tá? Então isso é bastante concreto, é o medo mais concreto do mercado, mas a gente tem que relembrar também que o Trump, ele também não pode ir tanto ao céu, né? Nem tanto à terra. Ele tem que ficar no meio do caminho, porque em 2026, né, além da eleição brasileira, que a gente, né, vislumbra isso para o mercado brasileiro, tem a eleição no Congresso, né, nos Estados Unidos. Então o Trump hoje ele tem a maioria no Congresso e no Senado, e ele pode, em tese, mandar vários projetos que vão passar com certa facilidade. Se daqui a pouco o Trump começa a viajar muito na maionese, começa a errar muito nas medidas econômicas e perder muita popularidade, ele acaba perdendo o Congresso vira democrata, ele tem problemas para passar os projetos dele nos últimos 2 anos de mandato. Então o Trump ele tem que ter muito cuidado, ele tem que ter muito jogo político nesse processo, porque se ele acabar prejudicando muito a economia americana nos próximos 2 anos, ele acaba perdendo aí a maioria que ele tem, a maioria republicana no Congresso em geral. Tá? E aí por conta dessa incerteza, dessas previsões, desse cenário de muda de notícia todo dia, o mercado estava caindo 4%, fecha o dia subindo 4%, né? As ações subindo e descendo de valor o tempo todo, isso gera uma incerteza muito forte, isso é reflexo de uma incerteza muito forte, e aí a gente também tem um mercado muito panicado, né? Um mercado que vai ser muito suscetível à volatilidade como um todo. Ontem, no dia 9, o mercado estava caindo até o final do dia. Aí quando o Trump anunciou que ele ia alinhar as alíquotas de 10% para todo mundo, menos para a China,
o mercado subiu 7% a Bolsa Americana, 7% em dólar, a Bolsa Brasileira chegou a subir 3%. Hoje a Bolsa Americana vem caindo aí, um processo de correção, por conta da forte alta de ontem, tem caído aí 4,94%, o dólar sente muito nesse meio tempo também, então o dólar vai ficar muito complexo de analisar, já é difícil, né? Com esse cenário, então, fica mais complexo ainda, então a bolsa vai ficar muito panicada, vai ficar muito volátil, como a gente chama nesses próximos passos. E aí, para finalizar essa segunda parte, muita gente tem falado, os Estados Unidos vai perder a hegemonia do mundo, os Estados Unidos vai deixar de ser a grande potência. Será? A minha visão é que não, tá? Quando eu estudei a parte de moedas internacionais na minha monografia da faculdade, era para entender se o dólar ainda era a grande moeda do mundo, se ele ainda seria a grande moeda do mundo, tá? Hoje o dólar ele é responsável por mais de 80% de todas as transações internacionais. Então, todas as compras e vendas do mundo, 80% delas usam o dólar. Então, isso é um poder muito grande dos Estados Unidos. Além da parte de ser uma economia mais produtiva do mundo, tem muita produtividade, muita tecnologia, e tem uma importância em setores bastante estratégicos, como, por exemplo, o setor de defesa militar. Então, eu acho muito difícil que os Estados Unidos percam a hegemonia por conta do tarifaço. É preciso todo um processo de desintegração, vamos dizer assim, do império, entre muitas aspas, americano, para que ele perca essa hegemonia. Mas não podemos negar que essa medida do tarifaço do Trump é uma medida em direção a essa perda de poder. Tá? Não quer dizer que vai chegar nesse momento, que vai chegar nessa perda de hegemonia americana, mas é um passo em rumo a isso, né? Em direção a esse processo, mas esse processo ele demora aí 20, 30, 40 anos para começar a acontecer, então é um processo muito demorado. E aí, por exemplo, a gente pode linkar com outros assuntos, como a moeda dos BRICS. Será que a moeda dos BRICS vai vingar? Agora não, nem ano que vem, nem daqui 5 anos. É um processo que demora muito tempo, um processo que exige muito tempo para que isso aconteça. Então, eu não vejo os Estados Unidos perdendo a hegemonia nos próximos 5 ou 10 anos, e isso conversa com a terceira parte desse vídeo que eu tinha te prometido, de falar o que eu tenho feito na carteira dos meus clientes. Então, como os Estados Unidos não vem perdendo a hegemonia, a gente está num cenário bastante incerto, a gente tem também essas questões do que o Trump está querendo fazer na economia americana lá do ponto 1, o que eu tenho feito com os meus clientes, né? Então, se os Estados Unidos não vai perder a hegemonia, ainda faz sentido investir no mercado americano. E mesmo que não fizesse sentido investir no mercado americano, faria sentido investir através do mercado americano. Porque hoje, quando você abre uma conta na Avenue, por exemplo, que é a minha corretora preferida para os meus clientes, eu uso outras também, mas a Avenue é a minha preferida, você pode investir na China, você pode investir em Taiwan, você pode investir na Polônia, você pode investir no Oriente Médio, pela sua conta americana. Então, mesmo que não fizesse sentido comprar bolsa americana, você pode investir através de uma conta americana. Isso segue intacto, na minha visão. Isso é um ponto super positivo, porque justamente vai conversar com a alocação dos meus clientes. Como que eu invisto o dinheiro dos meus clientes? Eu monto uma estrutura que eu chamo, né, um nome bonito, que a gente dá de Asset Allocation. O que é isso? É basicamente você dividir a sua carteira em vários quadradinhos, né? E você vai definir quantos por cento dessa carteira você vai investir em cada quadradinho, vamos colocar dessa maneira. Então vamos supor que a gente tem uma carteira com 5 ativos, né? Com 5 classes de ativos. 20% em pré-fixado, 20% em pós-fixado, 20% em PCA, 20% em bolsa americana, 20% em bolsa brasileira. Uma carteira bem arrojada, mas isso é só um exemplo, tá? Então, se a bolsa americana passou de 20% para 25% da minha alocação porque a bolsa americana subiu, ou porque todo o resto caiu, o que eu vou fazer? Eu vou vender a bolsa americana e vou comprar o que ficou para trás. O que aconteceu ontem, dia 9 de abril? A bolsa americana subiu muito, no fim do dia eu vendi algumas posições de bolsa americana de alguns clientes e recomprei, né, outras teses de investimentos que ficaram para trás. O que a gente tem feito hoje, que a bolsa está caindo agora ali 5,24%, estou olhando aqui na tela, a gente vai voltar a comprar a bolsa americana com a parte de caixa. A gente tem uma parte de caixa nessa carteira, a gente monta essa posição de novo. Mas qual é a lógica do processo? É sempre ter, nesse exemplo que eu dei, 20% de bolsa americana, né? Então, eu vou sempre buscar 20%. E por que eu tenho operado muito mais na carteira dos meus clientes nesse momento? Porque a volatilidade está muito grande. E volatilidade, quando você tem estratégia, ela é sinônimo de oportunidade. Então a gente tem comprado muita bolsa na baixa e tem vendido muita bolsa na alta também, tá? Lembrando que tem outros custos envolvidos, tem corretagem, tem imposto de renda, então você precisa olhar para isso, você precisa ter um carinho na sua carteira, porque não adianta você ficar operando se você vai pagar custo em cima de custo, tá? Aqui os meus clientes têm baixíssimo custo na maioria das vezes, tá? Então é isso que eu tenho feito. Nos Estados Unidos, além disso, é importante ressaltar e é importante relembrar que você tem no mercado americano o maior mercado de renda fixa do mundo. E muitos brasileiros vão para os Estados Unidos para investir em renda variável e esquecem da renda fixa.
A renda fixa está segurando muito a carteira dos meus clientes. De tal forma que a Bolsa Americana caiu 10, 15%, a carteira dos clientes tem subido 1,5%, 0,5%, 2%. Por quê? Porque a gente tem posições muito relevantes em renda fixa. Renda fixa não só no mercado americano, mas como em crédito global como um todo. Então, não se esqueça de ter renda fixa na sua bolsa, na sua conta americana, ou se você investe nos Estados Unidos através da corretora brasileira, busca aí um ETF de renda fixa lastreado no mercado americano. Tem um ETF na bolsa brasileira que você pode comprar renda fixa nos Estados Unidos, tá? Então, dá uma pesquisada, vai atrás dessa informação e tenha sempre renda fixa no mercado americano também, beleza? E aí, para finalizar, o que a gente tem visto aí no Brasil? A bolsa segue bastante atrativa, o Ibovespa segue bastante atrativo nos fundamentos, no valuation. A gente tem visto aí ações importantes como Vale, Petrobras, Banco do Brasil, entre outras, corrigindo bastante forte, né, nos últimos dias por conta desse pânico no mercado. E aí, qual é o ponto? Com esse tarifaço do Trump, a expectativa é que, se o dólar continuar se valorizando como tem feito, passou de R$ 6, depois bateu 5,84, agora está subindo de novo, a gente tem um processo inflacionário ainda mais importante no Brasil. Então a nossa inflação já está acima da meta. Se o dólar continuar alto, ela vai continuar acima da meta. Se a inflação continua acima da meta, a gente tem dificuldades para descer, para reduzir a nossa taxa Selic, e aí a gente tem aí uma inflação mais alta e uma taxa Selic mais alta, uma bolsa com menos oportunidades ao longo do tempo, mesmo que o fundamento seja positivo. Então, tem sido essas teses, tem sido essa lógica, né? Claro que essa parte de Brasil ainda ela é muito incerta, porque ela depende de N fatores, né? Mas tem sido essa um pouco da visão que eu tenho compartilhado com os meus clientes, que eu tenho compartilhado com as carteiras de investimentos. A gente tem sim operado um pouco mais nesse momento, tá? Para aproveitar as oportunidades que o mercado tem nos entregado. Mas lembra que você operar com estratégia é o ponto mais importante da sua carteira de investimentos. Tá? Então, não fica operando por operar, caiu, vou comprar. Não é assim que a banda toca. Você tem que ter uma estratégia de investimentos. Faz um asset allocation para você. Se você não sabe montar um asset allocation, vou deixar o link da minha consultoria aqui na descrição para você entrar em contato comigo para a gente conversar sobre a sua carteira de investimentos e eu ver como eu posso ajudar você. Mas entenda que nesse momento, quem mantiver a calma, quem mantiver o estômago frio, né, e o cérebro pensante, vai levar aí uma grande oportunidade de bons retornos para casa. Tá? Então, quem mantiver a calma nesse momento vai conseguir aproveitar bastante oportunidade e bastante preço baixo, tanto na Bolsa Americana quanto na Bolsa Brasileira. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, né, para essa ferramenta aqui chamada YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas e se inscreve no canal, que aqui eu falo sobre investimentos de uma forma bem descomplicada, como um consultor financeiro, como uma pessoa que quer mostrar uma consultoria para você de uma forma verídica, tá bom? Então, acho que era mais ou menos esse vídeo aqui. Comenta aqui o que você achou e eu espero você no próximo vídeo que eu vou deixar aqui na tela.